Olá, lindos! Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu senti de falar com vocês sobre um tema que muita gente me pergunta, que muita gente vem falar, que é sobre a intuição. Porque eu vejo que muitas pessoas veem a intuição como algo muito místico, como algo que é muito distante da nossa realidade. Mas a forma como eu vejo e como eu sinto a intuição, eu vejo como algo muito mais perto, muito mais sutil, muito mais dentro de nós mesmo. A intuição para mim é algo que... Sabe aquela coisa que a gente simplesmente sabe? Que a pessoa pergunta, como que você sabia disso? Não sei, eu sabia. Eu simplesmente veio. É uma coisa que vem e se manifesta, pode vir de formas diferentes. Como, por exemplo, uma voz, um som, algo, não sei, é muito sutil que você simplesmente viu e sabe a resposta. E foi bem legal que eu vi outro dia, minha amiga me indicou um seriado chamado Manifest. E eu vi só alguns capítulos, nem vi tudo, e eu acho que nem vou ver mais. Mas é bem interessante, porque conta a história de umas pessoas que foram num avião. E aí, na hora que elas simplesmente entraram no avião e desceram. Só que para elas parece que passou 1 hora, mas para as pessoas fora daquilo, passou 5 anos. Então conta todo o enredo de como que seria a vida se simplesmente pessoas que fossem dadas como mortas voltassem. E todas essas pessoas que estavam no avião, elas voltaram com a intuição mais afinada, né, mais apurada, vamos dizer assim. Eles chamam de chamados, né? Então, é bem interessante que é bem assim que a intuição funciona. Porque às vezes é uma voz que vem, às vezes é uma imagem. Lógico que no filme tem todo um cenário, tem todo um enredo, mas eu sinto que nós, como humanos, né, com as nossas ansiosidades, a gente quer tudo uma resposta. Aqui, agora, eu quero saber isso. Só que a vida, ela não funciona assim. E a forma como eu vejo a vida é como se fosse um grande quebra-cabeça que a gente vai recebendo as peças através da intuição e vai ficando mais clara, como se a nossa intuição, aquela coisa que a gente sabe dentro de nós, fosse a nossa bússola, desse a direção para onde ir encaixar essas pecinhas. E nada é muito claro, e é bem legal porque é exatamente assim no seriado. Eles recebem uma voz que eles têm que fazer, ou recebem um chamado que eles têm que fazer, e só que não é claro. E muitas vezes eles se enganam porque eles entendem a intuição errada. E é exatamente esse o processo, né? Quanto mais a gente confia, né, nessa sabedoria interna que a gente tem, quanto mais a gente ouve essa sabedoria interna, mais forte ela fica. Porque a gente vai afinando essa sabedoria interna, vai afinando a forma como que a gente se comunica com o universo. A intuição é como se fosse tipo um sinal que o universo dá mesmo, uma resposta, né? Porque a vida, ela é uma dança, então a gente faz um movimento e a vida faz outro, a gente faz um movimento e a vida faz outro. E seria muito mais fácil se a gente já recebesse, né, o script dessa novela toda e falasse, vai acontecer isso, 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 você tem que fazer isso, isso, isso. Mas não, a gente recebe frases e a gente tem que ir confiando na nossa sabedoria interna. Seria mais fácil receber tudo pronto, mas infelizmente não é assim. E confesso que nem sei se teria tanta graça, né? Tem gente que surta se você dá um spoiler do filme. Imagina se a gente tivesse um spoiler da vida inteira, né? Então, a forma como eu vejo a intuição, ela é muito
assim mesmo. Também tem um filme que chama Profecia Celestina, que é maravilhoso, tem aqui no YouTube, inclusive. Fala exatamente também desse processo de como a gente vai afinando com a sincronicidade do universo, né? Porque conforme a gente vai aprendendo a dançar com esse movimento da vida, as sincronicidades vão aparecendo e o caminho vai ficando cada vez mais claro. Mesmo que a gente não tenha ideia de onde a gente vai chegar, mesmo que a gente não faça sentido naquele momento, né? Não tem como a gente saber. É como se essa consciência maior fosse tão grande, tudo tivesse tão conectado e tão relacionado que não dá pra gente saber exatamente como vai acontecer. Nossa mente não consegue compreender. Tem um outro seriado bem legal de uma criança autista que eu nunca mais achei, vi só alguns episódios, nunca mais achei. Mas essa criança autista, ela não conseguia se comunicar, né, com os pais, tinha essa dificuldade, mas as crianças autistas, elas são realmente, né, muito, muito inteligentes e elas conseguem compreender coisas muito sutis que nós, considerados normais, não conseguimos, né? Então, essa criança não conseguia se expressar através da fala, mas ela comunicava com o pai através de peças, de códigos, e o pai ia adivinhando e ele ia vendo o quanto que o filho dele conseguia ver toda essa teia de efeitos relacionados. Então, você tá assistindo o meu vídeo agora, tem um efeito. E é bem legal porque vários filmes falam sobre isso, né? Comecei a falar agora e comecei a lembrar, por exemplo, do efeito borboleta, que é bem legal também, que mostra, né, o quanto que ele mudou uma coisinha pequena ali, porque ele queria mudar, e o quanto que a história se desenrola totalmente diferente, né? Então, é realmente, eu acho que impossível para nossa mente compreender todos os efeitos. Então, por isso que as coisas vêm através de peças, os sinais eles vêm através de peça, através de uma forma que a gente simplesmente sabe. Eu tenho uma amiga que ela fala, eu não sou nada intuitiva. Não, pra mim a intuição não funciona. E aí eu lembro que a gente tava num restaurante e aí a gente entrou num restaurante bem bonito e tal, a gente falou, nossa, não tô me sentindo muito bem, vamos embora? Aí eu olhei pra ela e falei, então você disse que não era nada intuitiva, né? Porque a gente mistifica mesmo o processo de intuição, porque a gente acha que estar alinhado com a nossa intuição é a gente receber como se fosse uma tela de TV a resposta. Faça isso, isso, isso por causa disso. Mas não é assim. É tipo uma peça, faz isso. Aí você faz isso e aí depois você vai vendo todo o desenrolar. É bem legal de ver a nossa história, né? Quando a gente para olhar a nossa história, por exemplo, em 2017, eu comecei a aprender sobre edição de vídeo. E pra mim, na verdade, sempre foi uma coisa que foi muito fácil. Tecnologias. Eu sempre tive muita facilidade, é uma coisa que na verdade eu tinha tanta facilidade que eu demorava para perceber que era uma facilidade e um dom. Mas desde assim, de novinha, todos os meus amigos sempre me pediam, Tassi, me ajuda isso daqui? Tassi, preciso criar um e-mail, me ajuda? Tassi, o meu computador não tá funcionando, me ajuda? Na faculdade, então, era direto, assim, eu consegui, as pessoas pediam ajuda, coisas relacionadas à tecnologia. E eu sempre ajudava intuitivamente, eu sabia a resposta e não sabia o porquê. E aí, em 2017 eu aprendi um pouco sobre edição de vídeo, baixei um programa. 2018, quando eu vim pra cá, 2017 eu ainda trabalhava em Brasília, numa indústria. Aí em 2018, quando eu vim pra cá e a Bel tava precisando exatamente de ajuda nessa parte de marketing, de tecnologia, eu senti de ficar um pouquinho mais, então tá, vou ficar 3 meses, vou adiar minha viagem. E aí 3 meses, passou 3 meses, 3 meses, 3 meses, e tô aqui até hoje. Mas ela tava precisando de ajuda pra editar um vídeo, eu ia lá e editava. Aí
eu fui aprendendo um pouquinho mais sobre isso. E aí, depois teve a pandemia e o cara que gravava os áudios não podia mais gravar. Então, a gente teve que aprender tudo. No começo, eu lembro que na primeira vez, o cara que gravava tava com áudio comigo, via ligação, e ele tava tentando me explicar tudo em, sei lá, 10 minutos. Juro, a Bel tinha saído na hora que ela voltou e olhou pra minha cara, tipo, de sério, me dava vontade de chorar. Mas eu nem imaginava o quanto que eu ia usar todo aquele conhecimento. E aí, aos poucos, fui comprando outro programa, porque fui precisando. Aí a gente montou um estúdio. E as coisas foram acontecendo de uma forma. E hoje, e no começo desse ano, eu e a Fê, a gente estava indo para as Filipinas para aprofundar mais nessa parte de edição de áudio, de montar playlist. Então a gente vai olhando para as coisas e fala, caramba, como tá tudo conectado, sabe? É como se todo o conhecimento que a gente sempre foi tendo na vida fosse uma preparação para onde a gente está agora. E a gente não tem nem ideia de para onde a gente vai, mas faz parte, né? Então, quantas vezes a gente não pensa numa situação e fala, caramba, se aquilo não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje, né? Então, é muito lindo de ver a vida dessa forma, eu pelo menos gosto muito, porque é assim que eu realmente enxergo, como um grande quebra-cabeça que a gente vai recebendo as peças. Talvez um dia a gente consiga ver esse quebra-cabeça todo montado, eu não tenho certeza se isso vai ser possível algum dia. Talvez essas pessoas com mais sensibilidade, tipo esses autistas que são seres muito, muito especiais, né, encarnados, consigam ver o planeta de uma outra forma, né, essas relações. Mas acho que o mais importante e o maior aprendizado é a gente aprender a ouvir e a se conectar com a nossa forma, com a nossa intuição. Então, como que a tua intuição está se apresentando para mim agora, né? E afinando essa nossa comunicação, né? Como a intuição é a forma como a vida se comunica com a gente. Então, como que eu tenho ouvido? Porque a maioria das vezes a gente pede, por favor, me dá um sinal, eu preciso de um sinal. Mas quantas vezes você para ouvir o sinal, né? A vida, ela tá se comunicando o tempo todo com a gente, através de coisas muito sutis. E a gente realmente precisa aprender a ouvir. Então, esse afinar com essa intuição é aprender a ouvir, é aprender a sentir e dançar nesse fluxo da vida. Então era isso que eu queria compartilhar. Espero que esse vídeo faça sentido para você e que cada vez mais você consiga ouvir a sua intuição, aquela sabedoria interna que a gente simplesmente sabe.